nós consideramos verdade. Apenas histórias, né, e histórias fantasiosas a respeito da infância de Jesus. Realmente no Evangelho de Mateus e de Lucas é que se tem então informações mais exatas a respeito do nascimento e da infância de Jesus, sendo que o Evangelho de Marcos e de João não dizem assim a respeito dessa fase da vida de Jesus. Enquanto Mateus foi um dos 12 apóstolos, Lucas teria então empreendido uma pesquisa dos fatos que na sua época já eram relatados por muitas pessoas, de modo que o seu Evangelho é o que mais contém então informações a respeito da vida de Jesus na terra, antes mesmo do seu nascimento. Nós sabemos que José e Maria estiveram no Egito, fugiram porque Herodes estava matando as crianças, mas nós não sabemos quando foi que foram, nem quando foi que voltaram. Não sabemos quanto tempo ficaram realmente no Egito, a Bíblia não narra isso. Não sabemos onde moravam, provavelmente ficaram no lugar apenas no território do Egito, mas não em cidade do Egito, um lugar bem escondido, porque eles estavam se escondendo. Imagine se escondendo para não deixar que a criança fosse morta. Eles não poderiam ir a uma cidade, não poderiam ir a um lugar onde as pessoas o vissem, né? E aí contariam para Herodes, contariam para os soldados iam lá e matavam a criança. Então eles ficaram num lugar bem escondido, um lugar longe de qualquer outras pessoas. Não vá pensar que Jesus estava aí no meio de um monte de crianças que estavam no meio de uma cidade e tal, nada disso. Eles estavam se escondendo e só voltaram quando souberam então da morte de Herodes. Então voltaram e foram para a Galiléia, para Nazaré, onde José era carpinteiro, onde José morava, e voltaram então à sua vida cotidiana, agora com Jesus criança. E ficou a vida então mais normal dentro da humanidade em que Cristo estava vivendo. Ele se fez homem, a Bíblia diz que em tudo ele se fez parecido com os homens, semelhante aos homens. É claro que nunca deixou de ser Deus, mas assumiu a forma humana, viveu como homem na terra. Então Lucas diz que aí Jesus aos 12 anos foi com seus pais de Nazaré para Jerusalém, para a festa de Pessá, ou seja, a Páscoa judaica, e lá então ele surpreendeu os doutores do templo pela facilidade com que aprendia os ensinos, por suas perguntas intrigantes e demonstrando saber muito mais do que aqueles mestres, respondendo perguntas e discutindo com eles. Então nessa ocasião ele demonstra plena consciência de sua missão quanto aí às perguntas e respostas, né, que ele fazia ali. E quando Maria chega e diz para ele: por que você fez isso conosco? Né, que haviam esquecido Jesus ali no caminho de volta para Nazaré. E quando eles voltam e acham Jesus ali, e Maria então diz para ele: por que você fez isso conosco? Estava te procurando por toda parte. E ele então responde: não sabia então que convinha a mim tratar dos negócios do meu pai, que eu deveria estar aqui na casa do meu pai. O único lugar que eu poderia estar era no templo, na casa do meu pai. Então não foi José, né, que mandou ele ir para o templo, e nem José ordenou que ele voltasse, mas ali ele resolveu então voltar para a casa dos seus pais aí entre aspas, né, e ele foi então para Nazaré novamente. Lucas afirma então que Jesus crescia na sua infância agora. Diz ele crescia como um menino normal, se fortalecia, e a Bíblia diz então, Lucas testemunhando, que ele se enchia de sabedoria e da graça de Deus. E Lucas ainda diz que a graça de Deus estava sobre aquela criança. Você veja Lucas 2,40. Então Jesus cresceu em Nazaré, visto que era chamado Nazareno, e provavelmente, seguindo o costume da época, auxiliava José em seus trabalhos de carpintaria até este falecer. Então se acredita que José faleceu e Jesus continuou o trabalho de carpintaria, e ele que sustentou a sua família alguns tempos até começar o seu ministério, até ir por faixa de 30 anos. Então é isso que se acredita. Era normal a um judeu estudar e
seguir uma profissão. Como o pai de Jesus era carpinteiro, pai terreno aqui, né? José, pai adotivo, Jesus aprendeu então aquelas tarefas e Jesus então se tornou carpinteiro. Ele teve então que ajudar a sua família. Depois é que saiu para o seu ministério, deixando então seus irmãos para continuar essa tarefa e para eles poderem sustentar então a sua casa, a sua mãe. Alguns acreditam que Jesus também teve uma experiência de pastor de ovelhas, devido ao seu conhecimento desse assunto, devido a ele falar muito sobre esse assunto. Mas, como ele vivia na cidade de Nazaré, a cidadezinha pequenininha, seria normal que a família de Jesus tivesse um rebanho de ovelhas, alguma coisa assim, para poder ter o seu sustento, terem lã, terem leite, terem comida, né, carne. Então se acredita que eles tinham conhecimento, mas não quer dizer que ele era um pastor profissional de ovelhas, nada disso. Então o Novo Testamento aí é a única fonte de informação substancial do primeiro século que temos a respeito da vida de Jesus. A literatura judaica ou romana daquele tempo quase não menciona nada aí a respeito dessa juventude de Jesus, do seu nascimento aí, de sua adolescência, né? Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, né? Não era crente, mas ele escreveu um livro sobre a história do judaísmo, procurando mostrar então aos romanos e gregos que essa religião não se distanciava muito do estilo de vida deles. E disse ele então no seu livro: ora, havia por esse tempo Jesus, um homem sábio, se for legítimo chamá-lo de homem, pois ele era um operador de obras maravilhosas, um mestre de quem os homens recebem a verdade com prazer. Ele continua então a sua narrativa sobre Jesus e ele diz que Jesus atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios, e diz que ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou à cruz, os que o amavam a princípio não o abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo de novo no terceiro dia, conforme haviam predito os profetas divinos, essas e 10.000 outras coisas maravilhosas concernentes a ele. E o grupo de cristãos assim chamado em virtude do seu nome não se extinguiu até hoje. Então Flávio Josefo, você pode ver aí Antiguidades, né, de Jesus. Você veja o livro 18, capítulo 3, seção 3 também. Então você veja isso aí, Flávio Josefo escrevendo sobre Jesus. Bom, num resumo então do que nós conhecemos aí biblicamente a respeito do nascimento e infância de Jesus, vamos ver aí um resumo. Diz o seguinte: primeiro, nós vamos falar sobre a circuncisão. De acordo com a lei judaica, ele foi circuncidado então ao 8º dia e recebeu o nome de Jesus, Lucas 2:21. Foi apresentado no templo, ele foi apresentado então no templo para selar a circuncisão e também foi redimido pelo pagamento dos 5 ciclos para efeito de sua purificação. Então Maria fez a oferta dos pobres, veja Lucas 12:8 e Lucas 2:24, apresentando ali então as rolinhas e os pombinhos. Então temos aí também a visita dos pastores quando ele nasceu e depois a visita dos magos. Essa visita dos magos não foi feita ali quando Jesus nasceu, não foi feita na manjedoura, como se constrói aí os presépios. Mas se você ler, você vai ver que os magos, esses que entendiam de astros, né, que estudavam os astros, e eles viram falar aqui da estrela de Davi, eles viram falar de um sinal que ia aparecer no céu, que viria nascer um grande rei, e eles então viram esse sinal. Mas quando eles chegaram, eles acharam o menino numa casa, está escrito bem claro aí. E pelo que nós vimos, esses magos, quando passaram por Jerusalém, eles disseram: nós íamos visitar o rei. Veja que eles vieram seguindo a estrela. A estrela não parou e disse: aqui Jesus nasceu quando chegou em Jerusalém. A estrela estava indo para Belém, pertinho de Jerusalém, 7 quilômetros só. Mas os magos entenderam o seguinte: bom, se é um rei, se é rei dos judeus, só pode nascer no lugar, em Jerusalém. Tem que nascer no lugar de rico, entre os ricos, né? E eles então saíram da revelação de Deus, a estrela guiando eles, mas eles foram a Jerusalém. Chegaram lá, não acharam a criança. Perguntaram por toda parte, perguntaram ao rei Herodes: onde está o menino que é nascido rei dos judeus?
Herodes, com grande ciúme, então, arquitetou um plano para matar essa criança. Foi perguntado a todos onde nasceu. Veja que pessoas existiam, que tristeza aqueles sacerdotes, dizendo que havia nascido o Cristo, o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus.